Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer as notícias do Palmeiras de hoje, trazendo o jornalista aí, trazendo as informações. Palmeiras que rescindiu o contrato com o Dudu e o Dudu não faz parte aí do Palmeiras para a temporada 2025 e o destino do Dudu deve ser o Cruzeiro. O Cruzeiro que pode formar um ataque aí Dudu e Gabigol. Vamos aguardar aí os próximos dias. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Então vamos aí para as notícias e daqui a pouco nós estaremos de volta. Forte, né? Esse dado é impressionante, trazido então pelo Mendel Bidlovski pra gente. E desses títulos, a maioria deles com o Dudu como protagonista, né? Por isso é um cara tão importante na história do clube. O Vinícius Nicoletti está conosco e repercute então a saída do Dudu, se tem festa, se vai ter algum tipo de homenagem. Essa é uma queixa da torcida também, né, Mari? Sim. E como aconteceu desde da tarde de ontem, então, esse anúncio oficial agora, Vinícius. Fala, Bruno, Mário, um beijo para vocês, abraço a todos do Sport Center. Pois é, a gente trouxe já no início da semana que o Dudu já tinha esvaziado os armários aqui na academia de futebol, já estava tudo alinhado para acontecer essa rescisão de contrato amigável. A questão fica essa questão que você colocou aí, né? Poderia ter uma despedida, o Dudu saiu pelas portas dos fundos, mas a situação é o seguinte, né? O Dudu é bem diferente do Gabigol porque ele não tinha um final de contrato. Ele ainda tinha o contrato em vigência com o Palmeiras até o final de 2025. Então o Palmeiras não preparou nada por conta disso. A gente apurou isso aqui com o Palmeiras e estava brigando pelo título, né? Então o foco do Palmeiras era disputar o título e depois pensar nessa rescisão de contrato com o Dudu, se ele iria continuar ou não, mas já estava alinhado. O que poderia acontecer é essa rescisão chegar a um acordo antes do final da temporada e aí fazer uma despedida do Dudu formal nesse jogo contra o Fluminense, que foi o último do Palmeiras nessa temporada de 2024. Mas como isso aconteceu depois, o Palmeiras não planejou nada e o Dudu fala até em retornar um dia ao Palmeiras para fazer essa despedida. É o fim de uma era, o Dudu vai procurar novos caminhos, tem muitos clubes interessados, a gente já apurou, além do Cruzeiro, que chegou no Dudu no meio do ano, quase levou o jogador, ele fez um acordo, mas acabou não assinando. Tem o Santos, tem Grêmio, tem Fluminense, muitos clubes interessados no Dudu, agora ele vai iniciar uma nova trajetória e o Palmeiras busca novos atacantes. O nome que já está alinhado é do uruguaio Facundo Torres, do Orlando City, mas o empresário do jogador deu entrevista essa semana dizendo que o Cruz Azul também fez uma proposta, aumentou a proposta pelo jogador, então ele pode ir para o Cruz Azul do México. O Palmeiras quer muito o jogador, já tem esse acordo alinhado e confia aí no Orlando City para manter esse acordo e contratar o primeiro jogador para a próxima temporada. Mas a situação é essa, Cruz Azul entrou na parada e o negócio pode ficar com o clube mexicano. O Palmeiras espera aí então fechar com esse jogador, com o atacante uruguaio, mas o Dudu acabou o fim de uma era no Palmeiras. Bruno, Mário. Boa, Vinícius. Então a gente atualiza também o futuro, né? O Palmeiras Sim. agora vai precisar de outros atacantes, Mário. Peço licença ao Vinícius Nicoletti para a gente também dar um pulo em Belo Horizonte, porque se o Palmeiras está perdendo o Dudu, mais uma vez a história pode reencontrar então com o Cruzeiro. Vitória Leite, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Conmebol, a Recopa, né? E também o Campeonato Estadual 3 vezes. 5 vezes vencedor do Bola de Prata e ganhou a Bola de Ouro em 2018. A gente não precisa conversar muito sobre o tamanho do Dudu na história do Palmeiras. Alguém tem algum questionamento sobre o tamanho dele na história do Palmeiras? Senta na mesa dos maiores? Eu acho que vale a pergunta. Senta na mesa dos maiores, então? Eu vou perguntar, Bruno, o que você acha? Senta. O Dudu senta na mesa dos maiores ídolos da história do Palmeiras? Acho que na ponta da mesa vai estar o Ademir da Guia. Eu acho que assim, por esses números que a gente viu e por marcar essa mudança, né, de grandes conquistas e por marcar talvez a era mais vitoriosa, eu acho que o Dudu, a conversa é entre top 3 jogadores mais importantes da história do Palmeiras. Tá o Ademir da Guia, tá lá atrás o Oberdan Catani, que era símbolo da arrancada heróica, da mudança, goleiro, mudança, palestra para Palmeiras, e depois a conversa já é Dudu, Marcos e Evair. Acho que até se a gente Mas aí você me citou 6 jogadores.
Você falou top 3. Eu citei 5, então. Acho que esses dois estão na frente, o Ademir e o Berdan, e depois já é o Dudu. Tá. Acho que se a gente perguntar para o Marcos e para o Evair, é bem possível que eles, como são até bem humildes, eles falem que o Dudu está acima deles. E eu não acho um exagero, não. Acho que o Dudu, pelos títulos que conquistou e por marcar essa mudança, ele está no top 3. Existe, assim, acho que a decisão técnica e profissional, e acho que essas decisões a gente pode discutir, me parecem que são acertadas por parte do clube, mas existe o que é o sentimento do torcedor. E aí o Dudu é, assim, unanimidade, acho que no coração do palmeirense. Não tem quem não ame o Dudu. Pode ter, nesse momento, até quem questione o Abel, mas o Dudu me parece que é inquestionável para o palmeirense. E acho que teve uma questão do contexto histórico, né? E às vezes a gente fala aqui no programa para um público mais jovem, que não sabe o que aconteceu, mas quando o Dudu chega, o Palmeiras tinha escapado de um rebaixamento. E o nome do Dudu era nome citado no Corinthians e no São Paulo. Não, porque vamos buscar o Dudu e tal. E o Palmeiras não era citado. E, de repente, foi falado muito de chapéu, né? Era um duplo chapéu. E o Dudu não vai nem para o Corinthians, nem para o São Paulo, e vai para o Palmeiras. E, a partir dali, o Palmeiras se reconecta com a sua história de vencedor. Porque nos anos anteriores, não, o Palmeiras era um clube que tinha caído, inclusive, né? E que estava ali balançando para quase toda a temporada. E aí esquece o passado e volta a conquistar, a ser um grande conquistador, né? Acho que ele para mim, não sou dono da verdade, ele é o símbolo da mudança. Tem uma questão que é curiosa, que é do número, né? Do número 7, porque as gerações vitoriosas do Palmeiras, elas passam também por esse número. Começa lá atrás, porque é claro que a camisa 10 tem toda a simbologia, mas lá atrás teve o Julinho Botelho, aí passa pro Edu, que era o ponta da academia, depois chega no Edmundo, né? Já no início dos anos 90, Paulo Nunes e o Dudu. Então é isso, que vai passando de geração para geração e que marca grandes conquistas no clube. Igual a 7 do Botafogo. A 7 do Botafogo é mais importante do que a 10. Mas são vários clubes que tem isso. Não que a 7 do Palmeiras seja mais importante do que a 10, né? Emblemática. Mas tem esse emblema de, nas gerações vitoriosas, o 7 também ser o protagonista. O Dudu... você vai perguntar. Não, vou depois virar a conversa para polêmica. Pode seguir aí, tá bom. botar na parte fofa. Não, o Dudu, para os torcedores adversários, estava até conversando aqui com o Bruno antes do programa começar. Cara, assistir o Dudu, você ir para o estádio, ver o Dudu contra o seu time, o Dudu cara, que ele era, né? Antes, no auge físico, era um ponta infernal. Nos dois lados. Você sabia que o Dudu ia infernizar o seu time. E o teu lateral direito e o teu lateral esquerdo iam passar um veneno absurdo, porque o Dudu era impressionante. E ele fazia dos dois lados. Isso que me pegava mais. Não era só o lado esquerdo, por exemplo, ele tem preferência pelo lado esquerdo, que ele vai cortar para dentro. Ok, mas se ele for pro lado direito, ele também ia fazer o que fosse pelo lado direito e o lateral esquerdo também ia sofrer ali para buscar uma assistência, um gol. Então, eu concordo com o Mar nessa situação de virada de chave ali, na época que o Palmeiras ainda tinha questões, enfim, financeiras, tinha escapado de rebaixamento, tinha recém também retornado de Série B, e o Dudu chega para mudar mesmo esse patamar, esse momento do Palmeiras. A gente não vai mais brigar na parte de baixo, agora a gente vai brigar na parte de cima. E para mim o Dudu é símbolo também dessa retomada. Pois bem, dito isso, Dudu fora com uma nota publicada nas redes sociais. O Dudu saiu pela porta da frente ou pela porta dos fundos? Depende da ótica, Prão. Dependendo de quem é o porteiro, né? Exatamente. Se o porteiro for a Leila, foi porta dos fundos. Exato. A Leila abriu a porta dos fundos para ele sair, né? Pra Leila... Então, mas aí foi a Leila que abriu ou foi ele que... tem isso também. A gente não pode esquecer que foi uma situação também criada por ele. Sim, ela não... E isso daí eu achei muito interessante da parte da Leila, porque ela não escondeu em momento algum. Não interessa que você está falando do maior ídolo ali do momento do clube. Ela deixou bem claro, eu não gostei. Não gostei, espero que ele honre aí o compromisso dele com o Cruzeiro, a palavra dele e tudo mais, que ele vá. E tá certa. Ela não gostou do que aconteceu, é isso. Mas para a torcida, tanto que na época ele ficou por conta de uma questão de torcida, né, e tudo mais, ele disse, não, eu vou ficar mais em 6 meses e tal, depois a gente vê o que vai acontecer. Mas a Leila não defendeu a torcida? Quando o maior ídolo tá negociando para sair do seu clube, às escuras, e aí a torcida acha
ah, não, a gente tá do lado dele, mas era ele quem tava negociando para sair. Eu acho que nessa situação, me parece que ela foi extremamente profissional. Sim. Se fosse um presidente mais passional, como era o Paulo Nobre, o Beluso, o próprio Gagliotti, talvez contornasse isso de uma outra maneira. Mas uma questão de bastidores que a gente não sabe é a diferença de tratamento que ela deu para o Dudu, para o caso Abel. Porque não são, do que a gente sabe, são casos parecidos. Ou talvez o Abel até tenha... Talvez não, o Abel assinou um documento para sair. Isso no final do ano passado. No final do ano passado, o Abel assinou um documento para sair e a Leila contornou. No caso do Dudu, ela não fez questão de contornar, ela abriu as portas para ele sair. Eu não sei o bastidor, a gente não sabe o bastidor de qual foi o tratamento de um caso ou de outro. Mas é fato que ela teve a postura com um, por que com o Abel ela fez questão de contornar e por que com o Dudu ela não fez questão? Como você disse, a gente não sabe o bastidor, mas obedecendo uma linha de raciocínio de hierarquia da parte administrativa, muito do planejamento, muito não, né? Quase todo do planejamento do Palmeiras passa pelo Abel, né? Sim. Passa pela sequência dele. Então, por ele, vale uma briga maior. Ou vale evitar uma briga maior. Acho que assim. Mas assim, por que quando o Abel chega e fala, assinei um documento, ela fala, não, peraí, eu vou pagar essa multa e continua? E por que quando o Dudu fala, eu tenho uma proposta, ela fala, pode ir? Porque a ele saída talvez do não Abel, seja... Curva. Eu ia falar da curva. O Pode Abel ser. ainda pode entregar o que Então, ele aí foi... quiser Então, eu não profissionalmente. sei o Dudu, como é que foi não. o diálogo dos dois. É que aí se o eu Dudu acho- pressionou, o Abel não, né? Aí eu acho que aí que tá a diferença da coisa passional e profissional. Isso. Porque mesmo o Dudu... Porque se você for pensar friamente, logicamente, o Dudu voltando de lesão, acima dos 30, já não conseguindo render do jeito que estava antes, ela olha para aquilo e fala, você quer sair? Então, boa, pode sair. Sim. Mas porque isso é você analisando o bonequinho lá do videogame, tá com a barrinha do cansado, tá não sei o que. Então, vou tirar. Só que se fosse passionalmente falando, ela deveria olhar e falar, cara, é o cara que tá aqui há 10 anos. Então, Como nesse que eu faço caso, esse equilíbrio? nesse caso, ela tem falando do maior ídolo, ela tem que ser profissional ou passional? Ah, cara, profissional. É? Eu não acho que ela esteja errada, não. Aí é opinião minha. Muitos clubes aqui no Brasil, inclusive, perdem tempo de você fazer algum tipo de renovação por conta disso. De você ter aquele... esqueci a palavra tipo agora. um apego, assim. É um apego, Enfim, não era essa não, mas serve. Mas você tem um apego à história que já foi feita. Isso sempre me lembra, e aí é outra cultura, é outro papo, mas é que me lembra muito o Real Madrid, cara. Me lembra muito o Real Madrid. Por quê? O Real Madrid não tem esse apego. Os caras, até o Rodrigo falou uma vez aqui no Bola da Vez, ele virou e falou assim, você ganha a Champions em maio. Em julho, ninguém lembra mais da Champions de maio, não. A gente quer saber da próxima temporada. E em relação à idolatria e tudo mais, beleza, é ídolo, mas se você já não está mais me servindo tão bem em campo quanto era antigamente, valeu. Vamos aqui encerrar a nossa história e tá tudo bem. Tá tudo bem, você tá marcado na história, mas tá tudo bem. Porque muitas vezes a gente cobra esse cuidado do clube com o ídolo. Sim. Mas poucas vezes, e é raro a gente ver o cuidado do ídolo com o clube. No sentido de falar assim, o quanto você pode me pagar, por quanto tempo eu continuo por aqui. Como eu lembro que o Juninho Pernambucano fez no Vasco, como até o Pedrinho, por falar em Vasco, fez no Palmeiras, quando ele tinha a série de contusões, ele falou, fico aqui o tempo que for. O Thiago Silva agora, caso o Fluminense caia, ele ficaria... Então, assim, me parece que nessa conversa, a gente cobra isso do Palmeiras com o Dudu, mas eu não sei se teve do Dudu com o Palmeiras. Eu já também não sei. Do tipo, não, eu assino por menos tempo, se preciso ganhar menos, eu ganho menos. Tudo isso porque vazou, né? Que se não tivesse vazado, a situação estaria contornada e a gente não saberia. A gente não saberia. Como, talvez, no caso Abel, a gente só descobriu depois, né? Porque ele assinou o documento e depois... É claro que a gente fala sobre a saída do Palmeiras, mas também eu quero ver como será essa relação do Dudu, caso se confirme para o Cruzeiro, né? Porque vocês lembram que a nota do Cruzeiro falava quer ter um compromisso com jogadores que verdadeiramente queiram estar aqui. E a torcida do Cruzeiro não gostou, né, Mari? Deu uma empurrada lá no Dudu, você não quer vir, então some. E agora pode ser que ele apareça em Belo Horizonte mais uma vez. Vamos fazer uma rápida pausa e aí na sequência a gente volta a conversar também com a Vitória Leite. Então tá aí, pessoal, foi o debate onde os comentaristas falaram aí sobre a saída do Dudu. Dudu rescindiu o contrato com o Palmeiras e nesse momento está livre no mercado, o destino deve ser o Cruzeiro. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.